A Organização Mundial de Saúde, algum tempo atrás, disse que 40% da população mundial sofre de algum problema visual. Neste ano de 2020, estamos aí com a pandemia do Covid-19. Afinal de contas, por que há tantas doenças? Por que há tantas enfermidades? O que significa isso tudo? Vamos dar uma olhada nisso mais de perto? Vem comigo. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje estamos realizando nosso 100º vídeo nesse Evangelho. Vamos trabalhar Mateus capítulo 14, de 34 a 36. E vamos ler então esse texto. Vamos lá. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram Jesus, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Eu separei aqui, no Evangelho de Mateus, 3 textos, além desse aqui que nós lemos. Primeiro eu quero ler Mateus 4:23, que diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Agora vou ler Mateus 9:35. E percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, finalmente, Mateus capítulo 10, verso 1, que diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E agora, voltando para o capítulo 14, o versículo 35 nos diz que trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Gente, mas quanta doença! É gente doente para tudo quanto é lado. E eu quero dizer para você que hoje é assim também. Na verdade, nós estamos vivendo em um mundo doente. O pecado, a entrada do pecado escancarou as portas para uma realidade que não estava prevista, ou que não era desejada, que Deus não queria, mas o ser humano abriu a porta para o mal. O pecado trouxe tudo isso. Hoje temos pessoas enfermas, é um mundo doente. Vejam vocês que o verso 36 diz: rogaram-lhe que ao menos pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam curados, sãos. É muita gente doente nos relatos bíblicos, assim como hoje. Você deve conhecer várias pessoas doentes. Mas hoje eu não quero tratar sobre essas doenças que conhecemos, não. Eu quero mais uma vez dizer o seguinte: as realidades naturais sempre nos dão uma dica sobre questões espirituais. E se existe muita gente doente fisicamente, e na verdade todos têm alguma doença, só não foi revelada ainda, mas vamos adoecer em algum momento, né? Eu quero dizer para você o seguinte: todos temos uma doença na alma.
Eu tinha um professor que ele disse uma definição sobre pecado que eu nunca mais esqueci. Pastor Delcy de Souza Lima, ele disse: pecado é uma enfermidade da alma. E toda pessoa, todos os seres humanos, diz a Bíblia, são pecadores. Portanto, são enfermos da alma. Todas essas realidades de doenças físicas que temos aqui, elas nos fazem lembrar que todos os seres humanos, sem exceção, é um doente na alma. Eu acabei citando que 40% da população mundial tem algum problema de visão. É muita coisa, gente. É muita coisa. São cerca de 3 bilhões de habitantes no mundo. Mas olha, não existe doença que seja tão difundida e espalhada como o pecado. 100% das pessoas são pecadoras. Por isso, elas precisam de Jesus. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, a gente fica perguntando assim, quais são as doenças mais corriqueiras que a gente via ali? Olha, a gente via, por exemplo, a cegueira, a paralisia, a surdez. Eram doenças, assim, que nos relatos bíblicos nós encontramos muito. A lepra. E todas essas doenças também trazem uma característica da nossa doença espiritual. Por exemplo, a cegueira humana, ela faz lembrar que o ser humano, muitas vezes, tem a incapacidade de ver quem é Jesus. É por isso que em Lucas capítulo 18, a Bíblia nos diz, o último texto de Lucas 18 nos fala sobre o cego Bartimeu, que era um cego físico, mas ele conseguia crer em Jesus, ele enxergava bem da alma. No capítulo 19, ele fala de um homem que podia ver, Zaqueu, mas que não cria em Jesus, ele era cego da alma. Então, essas doenças físicas sempre têm uma correspondência com alguma característica espiritual. Então, há pessoas que às vezes têm a incapacidade, não têm a capacidade de ver, de perceber. Ele olha, mas não vê. Parece que a alma dele, ele precisa de um milagre para enxergar Jesus. Outras pessoas têm a incapacidade de ouvir. Elas escutam fisicamente, mas elas não conseguem ouvir a voz de Deus. E então elas ficam assim, elas ouvem muito bem do ponto de vista físico, mas espiritualmente a Bíblia nos diz que a pessoa tem uma surdez para Deus. A paralisia, né? A lepra, todas essas doenças têm correspondência na vida espiritual. O que eu queria dizer para você é o seguinte, quando a gente está doente, a gente precisa de um médico. Não é assim que a gente faz? Eu conheço uma pessoa, não vou citar o nome aqui, até porque é próximo na minha família, na minha parentela, de um homem que escondeu dos filhos que estava com câncer, né? Não tratou, foi ao médico, fez exame, diagnosticou, mas não tratou. O que aconteceu com ele? Faleceu. Ele sabia que tinha, ele foi ao médico, mas ele não tratou. Eu quero dizer para você o seguinte, toda doença não tratada vai nos levar à morte. E o pecado, quando não tratado, ele mata o homem espiritualmente, condena o homem. Já está, né, doente, mas condena o homem espiritualmente. Por isso eu quero dizer a você o seguinte, você que está aqui,
A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu queria dizer para você o seguinte: você pode ser bom para chuchu fisicamente, mas olha, se você ainda não tratou a alma, puxa, você está perdendo tempo. Eu queria que você tratasse a alma. As doenças físicas são apenas um retrato daquilo que está acontecendo na nossa alma. Nós estamos doentes, vivemos em um mundo doente, um mundo recheado de pecados, porque todos pecaram. O homem precisa de Cristo. Quero terminar dizendo aquilo que está em Atos 4:12, onde diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha, eu recebi de um amigo aqui da igreja, um jovem chamado Alexandre Brum, uma notícia, uma história, né? Ele me mandou daquele grande arqueólogo Rodrigo, né, Silva, ele contando uma ilustração muito interessante, dizendo que uma pessoa cometeu um crime e foi condenado à morte. Mas o governador lá nos Estados Unidos recebeu muitas indicações, muitos pedidos de clemência. E aquilo, de certa forma, chamou a atenção e ele resolveu conhecer aquele moço. Então, o que ele fez, aquele governador? Ele não disse para ninguém que era governador, não disse para o presidiário, mas colocou a carta de perdão aqui dentro de uma Bíblia. Ele foi lá no presídio conversar com aquele moço para conhecer quem era aquele moço, como ele era, por que ele estava ali, queria ter essa oportunidade antes de decidir. Quando chegou lá, ninguém disse que era o governador, ele se passava como se fosse um pastor, um religioso, né? E disse: jovem, eu vim aqui conversar com você, ouvir do seu caso e gostaria muito de conversar com você. E o jovem: não quero conversar nada não, estou chateado, estou condenado à morte, já vim você com essa Bíblia para cá, que não sei o quê. Olha, mas eu tenho alguma coisa muito importante aqui para o senhor. Não quero saber não, vai embora, tal. Ele virou as costas e foi embora. O carcereiro, quando o governador foi embora, disse para o condenado: seu burro, você sabe quem era aquele homem? Um pastor qualquer dele. Não! Era o governador, o único homem que podia te dar clemência, e ele tinha carta de clemência aqui. Com ele você desprezou. Bom, veio a condenação e no dia da morte, ele seria condenado à morte, o juiz disse: o senhor quer fazer uso da palavra pela última vez? Quer dizer alguma coisa? E ele disse assim: quero sim, preciso fazer uso da palavra. E disse assim: olha gente, eu estou aqui porque mereço. Os meus feitos me trouxeram aqui, mas eu vou morrer mesmo, não é simplesmente pelo que eu fiz, mas principalmente porque eu negligenciei o perdão. Sim, o pecado nos condena. Mas quando o ser humano negligencia o perdão, o remédio para a sua doença, ele é condenado. Por isso que o livro de Hebreus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O homem tem
doença na alma, assim como tem no corpo. Precisa de médico, que é Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Aí já estaremos entrando no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E vamos em frente, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.